Olá, estudante. Seja bem-vindo à aula de filosofia. Hoje iremos abordar como tema a filosofia clássica grega, ou seja, os filósofos clássicos gregos. Mas antes, gostaria de uma frase para a gente refletir um pouco, proposta por um educador brasileiro chamado Rubem Alves. Ele diz o seguinte: educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz: veja, e ao falar, aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. É uma frase simples que diz muita coisa. Compete ao educador simplesmente um gesto, apontar, e a você a capacidade de seguir em direção ao objeto apontado, ou seja, ao mundo. O explorador é você. Cabe a você ir na direção indicada, ou simplesmente não ir. Falamos nas aulas anteriormente sobre as explicações míticas e sobre as explicações naturais, ou seja, as narrativas míticas, que era a composição mítica, que tinha por base suas explicações no sobrenatural, nas entidades, nos deuses, semideuses ou os heróis clássicos gregos. Para tudo havia uma explicação, só que todas elas tinham por base o sobrenatural. Já para os pré-socráticos, todas as explicações tinham por base a própria natureza, o que eles também chamavam de physis, que é a natureza. Então, a natureza era explicada a partir dela mesma. Já não havia mais a intenção aqui de recorrer ao sobrenatural. Nesse sentido, podemos falar de ruptura, de superação de uma explicação anterior para uma explicação presente. Os pré-socráticos buscavam um princípio que fosse capaz de explicar todas as coisas. Para um água, para outro fogo, terra, ar, todos os elementos, etc. Mas as explicações tinham por base a própria natureza. Agora, no tempo presente, ou seja, na filosofia socrática, as explicações ganham uma nova dimensão, antropológica. Antropológica é uma palavra que vem do antropos, que significa homem. E logos, o estudo. Seria o estudo do homem. Então, a antropologia tem como base o centro próprio ser humano, o homem como centro. Então, as explicações deixam de ser míticas, naturais e passam a ser explicações voltadas para o próprio ser humano. Doravante, todas as explicações serão reflexivas, críticas, filosóficas, voltadas para a própria experiência de vida do ser humano em suas comunidades concretas. Para uma boa compreensão dos filósofos clássicos, faz-se necessário ter em mente aqui dois pré-socráticos, como base, como pano de fundo para a sua filosofia: Parmênides e Heráclito. Um mobilista, o outro imobilista. Um que percebe que o ser pode ser definido de um jeito e o outro exatamente o oposto. Daí se interpretar a possibilidade de uma boa compreensão filosófica. Vamos por parte. Parmênides tem uma concepção contrária à de Heráclito. Ele é monista. O que é um ser monista? É aquele que acredita na unidade do ser. Mono, um. Indivisível, nesse sentido. Ser é. E para a compreensão do ser, ele propõe dois caminhos: o da opinião e o da verdade. O da doxa, que é a opinião, e da aletheia, que é a verdade. E ele vai dizer: o caminho da opinião é falso, é ilusório, portanto deve ser negado. Já o caminho da verdade deve ser absolvido, porque ele conduz ao caminho correto. E o caminho da verdade é aquele que diz que o ser é e o não ser não é. Exemplificando, eis uma lâmpada acesa. A luz é a lâmpada. A ausência da luz,
que corresponde aqui à sombra, não é. É só a ausência da luz. Então, se tem a luz e a sombra. A luz é o ser. O que é o não ser? É a sombra. A sombra não é só a sombra porque não há luz. Heráclito vai tentar dizer isso de outro modo. Heráclito é tido como um mobilista. O que é um ser mobilista? É aquele que acredita no movimento, na dinâmica, na capacidade da transformação de todas as coisas perpetuamente. Heráclito vai dizer: tudo muda o tempo inteiro. O mundo é composto pela mudança. O ser é vir a ser. Exemplificando, há um pensamento dele que diz o seguinte: ninguém pode tomar banho duas vezes no mesmo rio, porque tanto a pessoa quanto o rio sofrem transformações. A pessoa provavelmente fica um pouco mais velha, o rio escoa, e assim acontece a dinâmica, porque tudo é composto por movimento, por transformação. Ele diz uma palavra bem pomposa: panta rei, que significa tudo muda, tudo flui. Agora sim, podemos falar de uma figura-chave para o pensamento dessa aula. Sócrates, que viveu século V, IV antes de Cristo. Sócrates foi uma figura que passou pela história, mas que não deixou nada escrito. O que sabemos sobre Sócrates, devemos isso aos seus discípulos, de um modo especial, o discípulo Platão. Sócrates vivia dialogando na ágora, que é praça, com seus interlocutores. No tempo de Sócrates, havia muitos interlocutores que a gente chamava de sofistas, que eram os professores itinerantes que ensinavam aos filhos da aristocracia a se comportarem perante as discussões políticas. Ensinava a arte do bem argumentar. Sócrates vai redirecionar a sua filosofia. Ele vai dizer, primeiramente, o conhecimento não deve ser pago, deve ser algo gratuito. E deve-se ensinar a verdade, e não simplesmente a ganhar as questões. Isso é importante porque dessa filosofia de Sócrates pesa a sua própria vida. Por levar a sério sua filosofia, ele simplesmente morre. Veja o que ele diz. Quem é mais sábio? Aquele que julga saber todas as coisas ou aquele que professa a própria ignorância? E ele responde: sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Saber que nada sabe já é o primeiro degrau do conhecimento. Eu sei que não sei. E se eu sei que não sei, essa aporia, de certa forma, me conduz a um novo patamar, o da ignorância. Se dar conta de que é ignorante significa simplesmente se dar conta de que precisa saber sempre mais. Quem põe-se na condição de um aprendiz, como dizia Rubem Alves, é capaz de ir além. Quem se põe na prerrogativa de que sabe de tudo, acaba não sabendo de nada. Perde o conhecimento. Porque o conhecimento não é algo dado, pronto, acabado. É uma conquista. E o ignorante é aquele que ignora a sua própria ignorância. Vejamos um resumo interpretado pela atriz Liliane Castro. Ela vai vai interpretar de uma maneira simplificada toda a vida de Sócrates. Sócrates é considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, mesmo que isso não fosse óbvio durante a sua juventude. Sócrates nasceu em uma família humilde na Grécia Antiga, por volta de 470 a.C. Seu pai trabalhava como escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, como o Partenon, e ensinou Sócrates esse ofício. Na idade adulta, Sócrates trabalhou como escultor e também serviu ao exército durante 3 campanhas. Foi somente quando ele se aposentou que Sócrates se dedicou à tarefa pela qual se tornou mais conhecido, a de educador. Quais são as grandes obras de Sócrates que não podemos deixar de ler? Bom, não existe nenhuma. O que sabemos dele vem principalmente dos relatos nas obras dos seus alunos Platão e Xenofonte, e também do dramaturgo Aristófanes, contemporâneo de Sócrates. Muitas vezes isso é chamado de o problema de Sócrates.
O que sabemos dele nos chegou através de relatos de segunda mão. O problema de Sócrates tem a ver com a natureza da escrita naquela época. É muito pouco o que podemos considerar como histórias que tenham sido escritas durante o período clássico. Encontramos, na maioria, obras dramatizadas, como peças e diálogos filosóficos. Por exemplo, na obra de Aristófanes intitulada As Nuvens, Sócrates é representado como um malandro que ensina seus aprendizes várias maneiras de enganar pessoas. Mas essa peça era uma sátira. Deveríamos confiar nesse relato? Platão dizia que a peça era difamatória. Em contraste, os trabalhos de Platão e Xenofonte apresentavam uma versão mais cordial do caráter de Sócrates. Mas mesmo assim, havia grandes diferenças entre os seus escritos. Cabe a nós juntar os pedaços de quem este homem poderia ser, encontrando o denominador comum nos vários relatos. A reputação conquistada por Sócrates como uma mente superior surgiu quando um dos seus seguidores peregrinou até o oráculo de Delfos. O oráculo era uma sacerdotisa no templo de Apolo, que se fazia de médium, através da qual o deus Apolo falava. Pessoas vinham de todos os cantos da Europa para ouvir as suas profecias. O oráculo proclamou que não havia ninguém mais sábio que Sócrates. Quando o próprio ouviu essa afirmação, achou que se tratava de um enigma. Decidiu, então, averiguar quem era realmente o homem mais sábio. Entrevistou as pessoas de Atenas mais admiradas por sua sabedoria, professores, artistas e políticos. Mas chegou à conclusão que todos tinham um defeito fatal. Estes homens acreditavam saber muito, mas eram ignorantes sobre aquilo que não sabiam. Sócrates disse que era tão ignorante quanto qualquer outro ser, mas com a pequena vantagem de que, pelo menos, ele sabia ser ignorante. E por isso, era o mais sábio de uma população inteira de ignorantes. Sócrates então disse: "Só sei que nada sei." Essa frase é conhecida como o paradoxo de Sócrates. Pode ser que você se surpreenda ao saber que Sócrates, o homem mais sábio de Atenas, não era conhecido pela sua oratória nem por grandes discursos. Em vez disso, ele formulava perguntas, uma atrás da outra, para descobrir o que alguém realmente sabia ou não. Frequentemente, as inconsistências lógicas nas respostas apontavam linhas de raciocínio falhas. Nesse processo, tanto o aluno como o professor aprendiam. Essa foi uma nova forma de discurso que acabou ficando conhecida como o método socrático. Até hoje é utilizada como uma das melhores formas de ensino já concebidas. Infelizmente, esse hábito de apontar as falhas no raciocínio alheio pode ter sido a causa de Sócrates ter pouquíssimos amigos em Atenas. O fato da sua aparência não ser muito agradável também não ajudava muito. Em Simpósio, Platão descreve Sócrates como sendo nada atraente, baixo, robusto, com grandes olhos saltados. Se dizia também que tinha posturas religiosas pouco comuns. O que pode ter sido a gota d'água foi a peça de Aristófanes, As Nuvens, que sugeria que Sócrates estivesse associado aos sofistas. Os sofistas eram um grupo de educadores que os anciãos temiam e estivessem ensinando aos jovens a serem selvagens e desrespeitosos. No final, a sua lista de faltas parecia ter crescido demais. Sócrates foi acusado de ser ateu e de corromper a juventude ateniense. Sócrates defendeu a si mesmo no julgamento. Como descrito na Apologia de Platão ou na Apologia de Sócrates de Xenofonte, Sócrates negou ser sofista e mostrou provas de suas verdadeiras intenções, de encorajar a virtude nos atenienses. Mas respeitando o estilo socrático, ele não tentou ganhar o júri, e sim demonstrar o quão pobre era o seu raciocínio. O júri o declarou culpado e o sentenciou à morte. Na Atenas daquele tempo, os criminosos convictos podiam propor alternativas às suas penas. Em tom de brincadeira, Sócrates sugeriu que, em lugar da punição, lhe alimentassem gratuitamente no Pritaneu, uma honra reservada apenas aos cidadãos atenienses mais admirados. O júri não achou a menor graça. Seus seguidores choravam e pediam que ele fugisse, o que não era incomum nesse tipo de julgamento. Como se dramaticamente tivesse que ganhar o seu argumento de sempre obedecer à lei, Sócrates foi em direção à sua morte, sem demonstrar medo algum. De aparente bom grado, bebeu o copo de cicuta, que era a forma de sua execução. Ele tinha 70 anos.
Atenas havia matado o homem que Platão descreveu como o mais sábio e mais justo de todos. Sócrates pode ter morrido, mas suas ideias viveram através dos seus discípulos. Os escritos de Platão e Xenofonte devolveram Sócrates ao mundo. As filosofias de Sócrates continuaram a ser estudadas através da Idade Média e ganharam nova vida na Renascença. Até hoje, o método socrático é utilizado por professores do mundo todo para descobrirem o que sabemos e o que não sabemos. Nós, do Socrática, nos esforçamos para fazer a nossa parte para honrar a sua memória. Agora vamos tentar fazer uma síntese do método socrático. O método socrático se baseia na ironia e na maiêutica. O que cada coisa significa? Sócrates começava a fazer perguntas, e na proporção que uma pergunta ia sendo respondida, surgia uma nova, até chegar um determinado momento em que o seu interlocutor já não tinha mais uma resposta. Aí ele voltava de novo a reconstruir o próprio conhecimento. A partir da ironia, que é a arte de bem perguntar, ia-se para a maiêutica. E assim se chegava ao conhecimento. Primeiro ele destituía o conhecimento do seu opositor. Depois disso, quando alguém professava sua própria ignorância, ele provava para esse ser que ele não era ignorante. E assim se baseia o método socrático, na ironia e na maiêutica. Obrigado a todos pela atenção e vamos ficar com a seguinte frase. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.